gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Eleve-se, que tem como objetivo a conexão de pessoas através de histórias de vida, através de suas experiências, de ganhos, de perdas, de recomeços, transições. E quando a gente traz, então, a oportunidade de conhecer um pouquinho da vida dos nossos convidados. E hoje eu tenho aqui comigo um amigo de longa data, de quase 20 anos, a gente estava aqui fazendo as contas, que é o Telmo Anderson Brandalize, né, que vem de Caxias aqui para conversar um pouquinho com a gente, que é um jovem empresário de 40 anos, podia falar a idade. Não, é claro, com certeza. Um jovem e muito audacioso empresário, que vai contar um pouquinho pra gente. O nosso tema hoje é a relação do eu pessoa e do eu marca, né? Entender um pouquinho da trajetória do Telmo. Hoje a gente tem aqui, então, esse empresário super bem sucedido que eu posso contar pra vocês, assim, pelo pouco que eu conheci com uma bagagem começou a vida ali adulta, eu diria, né? Adolescente, adulto, como seminarista. Depois foi militar, né? Exato. Uma trajetória bem bonita nesse universo de muita disciplina. São as memórias que eu tenho de muita disciplina, de muito valor à família. E aí foi quando, então, começou essa trajetória como empresário, né, Theo? Já vou te passar a palavra, mas só para contar para vocês que essa trajetória profissional, então, do filho do Hermindo, da Hernanda, do irmão do Elton, aconteceu... iniciou como reconhecimento à profissão do pai, trabalhando com esquadrias de alumínio, verdade? Isso? Exato. Quando então aflorou essa disciplina, essa bagagem do seminário, essa visão de empreendedorismo, e ele então há mais de 20 anos criou a Alubra Esquadrias e vem aí galgando em vários outros negócios, né? Conectados com a área de recreação, esportes, serviços de automação, academias. E segue o legado da família, então, frente à Alubra. Telmo, muito obrigada. Me estendi um pouco na apresentação, mas muito obrigada por estar vindo aqui conversar com a gente. Te conheço como um cara muito humilde, muito disciplinado. E não tenho dúvidas que tudo aquilo que eu venho acompanhando, então há quase 10 anos mais a gente não se encontrava, né? Mas o que eu tenho a oportunidade de acompanhar por redes sociais, que acaba sendo o que mantém a gente conectado nos dias de hoje, infelizmente mais do que o presencial, é um profissional e um homem que cresce mantendo seus valores, né? Mas que tá cercado aí de uma prosperidade, graças a Deus, né? Graças a Deus e muito trabalho. Com certeza. Conta pra nós, assim, o que o Telmo tem pra dizer sobre essa trajetória, o que te acompanha e te acompanhou até hoje? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, tá, Karine? O convite do programa para estar aqui. Me sinto lisonjeado com isso, né? E, querendo ou não, são coisas no dia a dia, quem tá na função de um empresário ou coordenador, difícil tu ouvir elogios, ou tu chegar alguém, não, parabéns pelo teu trabalho, isso eu queria. Um reconhecimento, assim, com certeza fortalece mais a gente, né? E dá mais vontade de acordar e continuar na batalha no dia a dia. É um combustível pra gente, né? Bom, como você falou, tem assunto para 3 dias, né? Se for falar lá da época do seminário, enfim. Mas sabe que uma coisa é que eu sempre carreguei isso comigo desde criança. Quando eu enxergava as pessoas, eu olhava para quando eu crescer eu quero ser assim. Eu acho que todo mundo é assim, de certa forma, né? Mas eu persistia naquilo. Aí dizem que sempre que tu vira a tua profissão, alguma coisa tu já viveu na infância dela, ou tu brincava disso, ou tu fazia, ou tu tinha alguma apreciação por aquilo. E eu me lembro que quando eu era menininho, criança, assim, eu brincava de empresário. Eu brincava, tinha uma mesinha que eu sentava e... Não sei o que eu fazia com os papéis lá, mas eu brincava de empresário. Fazia negócios, com certeza. Um certo período da vida eu me lembro que eu ganhei também um chapéuzinho do exército de alguém, acho que foi do meu avô, que meu avô fez aquele tiro militar que tinha em 1900 e alguma coisa. E eu ganhei aquele chapéuzinho, eu me lembro que eu ficava brincando na frente de um poste, assim, como se fosse a bandeira. E hoje eu vejo que tudo vem em contra aquilo que eu vivia na infância e que eu desejei muito pra mim. Isso é muito importante, a gente desejar as coisas e
que elas vão acontecer. Em algum período da tua vida vai acontecer aquilo com certeza, né? Claro, algumas pessoas têm mais sucesso, outras, mas isso é da rotina, enfim, faz parte do dia a dia, né? Aí eu me lembro que o meu pai, hoje que falecido, né, enfim, deixou um legado bacana, né? Ele falava assim pra mim: ah, Thelmo, tu vê, eu tenho amigos que estudaram no seminário, e esses que estudaram no seminário são todos importantes. Ele, na humildade dele, teve pouco estudo também naquela época, acho que estudou até a 4ª série, e repetiu a 4ª série porque não tinha condições de estudar na cidade, então ele repetiu o 4º ano para depois ir trabalhar na colônia. E ele dizia: nossa, vai pro seminário, estuda no seminário que lá tu vai aprender. Olha o fulano de tal, um empresário, estudou no seminário. Olha o outro, fulano de tal, também fez isso, estudou no seminário e tal. E aquilo começou a me florescer, enfim, né? E fui pro seminário, que nem você falou. Depois fui pro exército também, que era uma coisa que eu tinha... Eu acho que um pouco de teimoso, porque no bairro, lá no interior, todo mundo queria escapar do quartel. O homem quer escapar. Na verdade, dizem que quer servir, mas todo mundo tem aquele medinho. Será que eu vou? Será que... Não, e eu de teimoso fui, quero servir, eu quero ver como é que é, quero servir a pátria, porque eu gostava de servir a pátria. Brincava na infância do exército e eu queria ser um cara do quartel lá também, com o fuzil, né? E foi, né, nessas andanças que eu fui construindo. E hoje eu vejo que não é o seminário, não é o exército, não é o que tu fez que te ajuda, mas é o que tu tem na tua essência, realmente, né? Eu fui pro seminário porque eu queria ser diferente. Pô, todo mundo chama de louco, que tu quer no seminário, vai virar padre, enfim, cara, tudo bem. Tanto que eu lembro de umas histórias que tudo que ele não fazia no seminário era se focar pra ser padre. Exato. Brincadeiras à parte. Mais ou menos isso, então. isso. Fazia muita bagunça. Aí, a mesma coisa no quartel, quando eu entrei no exército, aí entrei já num posto legal, entrei estudando, e eu virei oficial temporário no exército, fui pra Santa Maria. Desgarrou da família, também foi um Isso, desafio, nesse né? período, assim, que daí aí eu ouvia o contrário um pouco da família. Ah, porque agora tu não quer trabalhar, né? Tu quer fugir, quer ir pro quartel, que no quartel não trabalha. Sabe aquelas coisas de... Rola muito na família gringa, de italiano, assim, né? Quer contrariar, quer teimar, quer dar nos dedos, como se diz. E eu fui, daí eu comecei a crescer dentro do quartel, estudei, enfim, conquistei uma vaga e fiquei um período. E nesse meio tempo, meu pai se aposentou. Ele era funcionário de outra empresa que trabalhava com esquadrias também, em Flores da Cunha. Trabalhou muitos anos lá. Ele estava em casa e estava aposentado, e eu estava no exército. Eu me lembro que fechou a vaga no quartel que eu estava, eu ia ter que passar para outro quartel, ia ter que mudar tudo, enfim, eu já estava familiarizado com aquilo ali. Eu até tinha a opção de conversar com o general para mudar para outro quartel ou sair. Eu saí. Eu disse: não, quero sair. Aí eu ouvi que eu era louco, né? Ah, tu é oficial do exército, mano. Pô, estabilizado, cara. Pode chover canivete e tu vai ganhar o teu soldo no final do mês. E eu, não quero. Vou abrir o meu negócio. Eu me lembro que nesse meio tempo, quando eu tava no quartel, eu fazia atividades paralelas ao quartel, que era exatamente isso. Eu vendia a matéria-prima do que eu uso hoje para fazer a esquadria, de alumínio, eu vendia para os meus concorrentes de hoje lá em Santa Maria. Então eu vendia matéria-prima e meio-dia eu trabalhava no quartel, porque era um período que estava em recesso, tinha pouca verba federal, então o exército era meio-dia. Podia ficar em casa dormindo? Não, eu pegava e ia. Isso eu falo com orgulho, que eu saía para trabalhar e fazer cliente, até os clientes mesmo diziam: cara, mas o que tu tá fazendo aqui, entendeu? Eu digo: não, eu quero isso para mim, pô, se eu tô com tempo sobrando, por que eu não vou ficar em casa dormindo, né? Eu quero trabalhar. E foi que eu fui fazendo no meio de campo. Quando eu saí do exército, então foi o que eu não senti tanta dificuldade de entrar no mercado, porque eu já estava trabalhando com aquilo, eu já tinha meus clientes. A única coisa que foi que eu passei a fornecer o produto final e não só a matéria-prima, né? Então engrenou, foi indo em 2005, 2006, foi indo. E a gente conseguiu uns clientes muito bons na época, lá na cidade de Santa Maria. Tivemos que contratar pessoas, porque eram negócios gigantescos, que não tinha nem condição de fazer só eu e meu pai na época. E foi. Hoje a gente está aí firme e forte, graças a Deus passamos pela crise, então a gente tem cliente no estado inteiro, Santa Catarina também, então a gente está correndo bastante.
Eu correndo bastante. vejo forte na comunicação de vocês da Lubra a questão do legado de família, né? Sim, Então sim, tem muito dessa fala que tu traz, né? Do teu exato. pai, da dona Hernanda. Uhum, E o que que tu diria, assim, dentro dessa questão de legado que tu carrega, não só para a Lubra, porque pelo que eu acompanho, tem os uhum, primos trabalhando junto, tem tios, exato. acaba agregando toda essa questão de trazer a família consigo, né? Nessa ideia de crescimento, de levar, de compartilhar essa questão do legado. E agora que tem um braço fora, né, da Lubra, que vai para outras áreas, outras conexões, o que que tu leva desse legado de família? É, Além do que a gente já falou. isso, uma coisa muito, muito assim que se hoje tu me pedisse uma frase, define uma frase, assim, que eu acredito que todos os empresários pensam da mesma forma, enfim, os que têm muito sucesso eu vejo que são assim, sabe? Tu te preocupar com o ser humano, isso é o mais importante, não adianta. O resto é consequência. Hoje eu posso falar de boca cheia, como se diz assim, que, cara, lá na empresa é difícil, não tem funcionário que dura um ano, colaborador que dura um ano, dois. Os que eu tenho lá tem gente de 10, 15 anos, Que 7, legal. 8, 10, sabe? Tem gente que trabalha comigo já quase desde a época que eu abri a empresa. É se preocupar realmente com o outro, né? Mas tu acaba te envolvendo. Claro que isso tu acaba tendo um desgaste maior porque tu entra na vida das pessoas, né? Mas é ao se importar realmente que tu vai colher o fruto ali na frente. Então, entrando em outros negócios também, isso vem naturalmente, porque quando tu faz uma coisa diversas vezes, ela se torna repetitiva, ela se torna como se diz, uma rotina. Uhum. Então eu sempre tratei dessa forma, cara. Eu não vejo assim, ai, cara, eu quero ganhar pra mim e os outros trabalham pra mim. Eu nunca enxerguei dessa forma, nunca. Eu acho que se eu ganho e todo mundo ganha, entende? E, cara, todo mundo vai ganhar e todo mundo vai ficar bem e a empresa só vai prosperar, né? E graças a Deus eu acredito que a gente esteja no caminho certo, né? Ah, com certeza, me parece que sim. E me parece, inclusive, que as pessoas têm muito orgulho de compartilhar, né, dessa trajetória, de onde estão envolvidos, do propósito da empresa. Então, assim, claro que a gente quer entender bastante do Theo, que o Theo tá levando isso para outros segmentos, tem isso forte na empresa, mas é notável que as pessoas se sentem valorizadas também. Uhum. E, por exemplo, se tu compartilhasse conosco, assim, desse olhar que tu tem para as pessoas, o que que de ferramentas no dia a dia tu vê que é diferencial, que a gente poderia contribuir para empresários que estejam nos assistindo, ou para pessoas que ainda não entenderam, assim, eu quero cuidar das minhas pessoas, mas existe o caminho, existe a escuta, existe a fórmula. Como que foi para ti? Porque com certeza tu não acertou sempre. Sim. Quando tu te importa com as pessoas, eu acho que tem que ser um bom ouvinte, né? Já começa por aí. O segredo é aí. Não existe uma fórmula matemática para isso. Eu vejo no meu ponto de vista, né? E como você falou, humildemente, eu sei que eu não sou dono da verdade, mas eu tenho a minha verdade. Então não tem uma regra para isso, não tem um cálculo matemático. Ah, porque tu vai chegar lá de manhã, tu vai, sei lá, pisar com o pé direito e vai acontecer isso. Cara, é no dia a dia, tu tem que ouvir as pessoas que estão lá dentro, que é muito importante tu ouvir, é muito importante tu entender o que elas precisam, é muito importante tu participar junto disso, entendeu? E o grande problema disso, que eu vejo, é tu crescer realmente. Porque aí que vem aquela questão de tu ter que ter pessoas de confiança que façam o que tu faz. Que Porque tu seja o não vai espelho. conseguir ir lá às 7 horas da manhã conversar com cada um dos colaboradores. Tu não vai conseguir mais fazer isso. Não é que tu não queira. Ah, o empresário levanta mais tarde. Não, não. Levanta mais tarde, não vem pra empresa porque não sei o que, vai viajar. Mas não é isso. É que tu não consegue. É um monte de compromissos e é que nem minha mãe disse pra mim, mais um negócio, mais um. Eu Querida. falei, mas mãe, foi sem querer. Quando até surgiu eu fiz e pronto. Ah, mas tu não vai levar nada, entendeu? Já tá bom o que tu tem. É só administrar, entendeu? Mãe, mas fazer o quê? Querida. E eu me satisfaço com isso, com coisas novas, dentro do negócio se reinventar também. Uma das coisas que é tu olhar para as pessoas que sabem mais humildemente e passar para os outros que sabem menos, enfim, o que vem. Essa importância com as pessoas e não me fechar. Eu tenho amigos meus empresários também de sucesso
que tem uma maneira diferente de administrar. E eles me admiram, eu também admiro eles, mas eles me admiram e dizem, pô, mas tu com aquilo que a gente falou antes, aquela coisa da sorte, tu vê, tu tem sorte, aí o mercado te favoreceu um pouco mais. Cara, mas não é isso, é que eu incentivo meus colaboradores, pago bem meus colaboradores, entendeu? Ajudo meus colaboradores e a empresa é um livro... E a entrega acontece da mesma forma. Isso, e a empresa é um livro de páginas abertas, não tem o porquê, eu vou esconder o financeiro aqui, eu vou trocar de carro aqui, não, mas não podem saber quanto eu paguei. Tem muito isso aqui, né, na nossa região, e eu acredito que né, porque não, financeiro não, tu vai vender, mas eu cuido aqui, entendeu, eu sou o dono. Não, cara, não é assim que funciona, entendeu? Tu precisa das pessoas, e para te precisar das pessoas elas têm que estar motivadas, senão tu não vai conseguir evoluir, né? E eu acredito que além do que tu falou da questão da escuta, tem uma dose muito significativa de confiança também. Porque é o exemplo que tu citaste, né? Tu tá ausente, tu tá alavancando novos voos, isso te faz feliz, isso te entusiasma. Mas no momento que tu desocupa o teu papel, de tu também estabelecer vínculos de confiança com as pessoas que estão ali, né? De que o negócio vai andar. Claro, com certeza, com certeza. Isso é muito importante. São vários pilares que têm a mesmo grau de importância, né? Não é, porque esse é mais importante que... Com certeza, a confiança é a base de tudo, né? E que nem... Eu adoro viajar. E não é porque... Eu viajo a passeio, às vezes a trabalho, mas você aprende muita coisa nas viagens, muita coisa diferente, assim, que depois de 10 anos acontece aqui... Isso é bagagem de vida, né? Isso acontece aqui depois de 10 anos, cara, eu vi isso, entendeu? Eu sabia que ia ser dessa forma. E até pouco tempo atrás, cara, hoje não tem mais como esconder mesmo, com rede social e, como eu digo, alguns amigos meus, como eu falei, viajavam e nem falavam na empresa que viajavam, sabe? Tinham aquela ideia de que o colaborador estava enriquecendo o patrão. Mas é coisa da cabeça isso, não tem nada a ver. Eu acho que quanto mais eu faço e mais porque eu não proíbo ninguém de fazer. Muito pelo contrário, eu mostro o caminho. Hoje eu tenho os gerentes que viajam tanto quanto eu, viajam bastante, entendeu? Cara, isso é bacana. Eu vejo lá o funcionário trocando de carro. Eu fico feliz com isso. Então, eu tento mostrar dentro do meu pouco conhecimento o caminho, entendeu? Cara, vai viajar, vai aprender coisas diferentes, vai fazer um inglês, entendeu? E, cara, isso tu leva pra tua vida na empresa. Aí vem um monte de ferramentas, né? A gente implantou na empresa cargos e salários, que isso é muito importante. Cara, uma empresa de esquadrias hoje com um objetivo. Com quantos profissionais vocês estão hoje? Em torno de uns 30 na Alubra, assim, sabe? Ótimo. Não é 300, mas também não é 3, né? Não é 300 ainda. Já dá pra ter já dá pra suar, como se diz, né? Já dá pra ter né? É um volume grande que gira, entendeu? Mas pé no chão. Eu já tive a oportunidade de ter 60, 70, 80 colaboradores. Não, vamos ficar com o pé no chão, vamos incentivar vamos ajudar o que a gente tem aqui, vamos trabalhar para essas pessoas se fortalecerem e gostarem do que... É aquilo que a gente falou, né? É um conjunto de coisas, entendeu? Podia muito bem, tem profissionais lá na empresa que eu podia dizer assim, não, cara, muito obrigado pelo teu trabalho, então eu vou acertar a rescisão contigo, mas eu contrato 4 profissionais com o teu salário. Mas não é assim, né? Não é... Com certeza, a gente falou de confiança agora, com certeza na trajetória tu também foi desafiado com relação à confiança algumas vezes, né? Com certeza. Então, assim, quando a gente fala de, tem que ouvir, tem que confiar, não quer dizer que ao longo de toda a experiência, expertise profissional que a gente tem, que a gente só colheu frutos positivos disso, não, né? Com certeza. Mas é não desistir de ser humano. Exatamente. Porque não configura todos e todos não configuram um. E com certeza você tem muito mais tombos do que, como diz, acontece muito mais coisas negativas que querem com que tu pare, que te botam pedras no caminho do que, então, não, mas tu acertou em tudo. Não acerta em tudo, não. Eu consegui com que meus colaboradores da Lubra, não são meus, né? Ficassem mais tempo ou se engajassem no propósito também, mas não que eu não tivesse errado, errei muito, entendeu? Erro nos outros negócios também, então isso é normal, não tem
Não é só água doce que tem no caminho, né? Ah, não, com certeza. É, Acredito que não. com certeza, E com hoje tu certeza. vem numa ascensão de conexão com novos negócios e teve alguns que tu já deixou pra trás? Nesse período depois da Lubra? Não tive Então, por enquanto, são muita. aberturas de portas que estão É, agregando e estão. isso, exato, exato. A Lubra cresceu muito, enfim, graças a Deus e com o trabalho de todo mundo. Aí surgiu uma outra oportunidade de negócio, investir. O negócio também cresceu um monte, porque quando eu entrei no negócio da parte na Smart Hall, que é essa de automação, casas inteligentes, né? Uhum. O negócio estava estagnado, entendeu? Não sei o quê. É uma tendência forte, né? Eu vejo que é Muito, um mercado em bastante muito, muito. crescimento. Imagina, hoje é tudo era digital, não tem mais, né? E não tem volta isso, né? Eu sempre brinco assim. Bom, pra gente ter uma ideia, hoje eu invisto até em NFT, É, tu tá. até no metaverso, É isso entendeu? aí. O cara de 40 anos, entendeu? Cara, mas cara, isso aí é bobagem. Não, não é. Eu, particularmente, Não acho que é. 40 anos é super jovem. Quase sou suspeita pra falar. Mas, cara, se tu não, se Estamos tu na não mesma. evoluir, aí tu não serve nem de exemplo para os outros. É. O primeiro que vai dizer é o cara lá na empresa, a média de idade é 21, 22 anos. Entendeu? Quando eu comecei a empresa, os primeiros colaboradores eram mais velhos e, nossa, eu sou novo e tal. Hoje eu sou um dos mais velhos lá dentro da empresa. Tá, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta pra ti. Assim, a gente teve um convidado recente onde a gente conversou justamente sobre a questão das gerações diferentes, de percepção do tempo e dessa questão do desafio dos empresários de estar lidando com diferentes gerações. Aí tu acaba de trazer a fala de que tu tem lá uma geração bastante jovem, tu com uma visão de empresário 40 anos, que eu fiz a brincadeira, mas aí eu tô me referindo a mim, porque é a minha idade também, tá? Então, com muito respeito ao Theo. Mas o que tu vê assim como desafio? A comunicação com a geração A, com a geração B. Pra ti, essa fórmula do ouvir, é Sim, confiar, ela tá universal, segue universal pra todas as gerações, ou tu percebe ainda dentro da tua não. realidade diferenças entre eles? Serve universal. Todo mundo é carente. Todo mundo Carência. precisa conversar com alguém. Todo mundo precisa. E geralmente em casa tu não conversa. Alguns assuntos que do dia a dia, enfim, ou às vezes tu não leva o negócio do trabalho para dentro de casa, mas não é a mesma coisa, entendeu? Com uma pessoa tu te abre de uma maneira, com outra de outra, com o teu esposo tu vai te abrir de uma forma, com a tua amiga tu vai abrir de outra, e não adianta, é natural isso, e tu não tá escondendo nada de um ou de outro, porque eu tenho um segredo com meu amigo, eu não vou contar para minha esposa. Não, não é isso, são coisas diferentes, entendeu? E eu acho que isso é sempre, a questão de tu ser um bom ouvinte, não importa a geração, não importa. Eu tenho um amigo meu, muito bem sucedido também, eu lembro dele, um dos melhores amigos que eu tenho, que ele fala pra mim assim, Thelmo, eu não sei como é que tu tem saco pra ouvir as pessoas. Mas como, meu? Cara, é tão natural isso, cara. Porque uma vez, eu nunca mais esqueço que a gente tava fazendo sauna junto, na época lá do Intercity, eu sempre adorei fazer sauna. Daí a gente tava fazendo sauna, assim, tava eu, ele e um senhor mais de idade, assim. Aí o senhor começou a contar da vida dele, porque não sei o que, porque eu faço isso. Meu amigo saiu da sala. Depois eu falei, cara, tu saiu porque então eu não sei como é que tu tem paciência de ouvir as pessoas. Cara, mas eu acho que tu tem sucesso por isso, sabe? E eu me Sim. lembro que ele me falou isso e aquilo me gravou muito, sabe? Tu é um bom ouvinte. E é verdade, cara. Todo mundo precisa conversar, todo mundo precisa falar. É difícil tu entender a nova geração. É difícil. É por isso que a gente diz, esse velho tá arcaico. Não sei o quê. Por que tu não dá, cara? As coisas estão acontecendo. É difícil, mas não é impossível, cara. Porque a criança nasce mexendo no celular, coisa que nós não tínhamos. É Mas verdade. isso não precisa ser uma resistência, Não né? precisa ser um obstáculo, entendeu? Exatamente. Né? Que nem eu falei de alguns investimentos que eu faço. Cara, primeira semana que eu entrei, assim, uma galerinha lá do outro lado do mundo, da Ucrânia, da Rússia, e meu inglês já não é perfeito. Tudo bem, me comunico legal, tudo, né? E, cara, mas a gíria, as coisas que ele fala. Lá na empresa eu tenho uma turma também que menos de 20 anos. Então já é geração Z, eu acho. É Já nem Z. é Y, é a Z, né? É. Meu Deus, aí eles não escrevem mais. Já tentou conversar no WhatsApp com essa geração? Não. Tenta. É a abreviação da abreviação. Aí quando eles falam sim é um S, um não é um N. Olha Claro só. que a gente, no contexto, a gente acaba usando isso também, né? Mas eles é no dia a dia. Eles estão conversando com vocês, sabe? Cara, é a abreviação da abreviação. Então,
pra te entender é complicado. E é muito mais fácil tu dizer o que eu quero. Deixa eu seguir minha vida e quem sabe eu julgar alguma coisa, mas não é por aí, né? Não. Eu acho que se tu parar, entender e ouvir, sem contar que tu vai estar... se não servir pra nada, eu sempre digo que tu vai retardar o teu Alzheimer, né? É verdade. Porque tu tá praticando alguma coisa, né? Então, tu tava conversando em inglês. Cara, por que tu tá fazendo inglês? Tu faz inglês depois de... Cara, eu treino meu inglês porque eu gosto de viajar. Então, primeira viagem que eu fiz, uma primeira viagem não, mas eu fiz uma viagem com uns amigos meus do Rio de Janeiro, que a gente ficou uns 20 dias fora, né? A gente deu uma volta e, cara, eu me senti, nunca fiquei tão na solidão, cara. Eles são médicos, então, pô, o médico já tem que saber falar inglês porque vai em congresso, isso e aquilo. Eu me senti assim, uma árvore do lado deles, porque chegava num lugar, conversava, chegava no outro, conversava, e eu... E o teu perfil é comunicativo, então e imagina a eu não diferença conseguia falar, cara. potencializar. Nossa, cara, eu não conseguia, porque eu queria pegar o avião e voltar embora, sabe? O que eu tô fazendo aqui? Aquilo me despertou, eu disse, não, vou voltar pro Brasil e vou fazer inglês. Vou fazer e vou ter que aprender. Cara, e é normal, e é legal, isso tu desperta com o tempo, e tu só sente essa necessidade quando tu precisa, né? Exatamente. Então, o que eu digo, tu faz até isso, serve de aprendizado, serve, hoje eu passo pro pessoal da empresa, cara, vocês têm que fazer, vocês precisam fazer. Hoje tu olhar as hashtags no Instagram, hoje tu olhar, todo mundo escreve em É que as inglês. fronteiras caíram, né? Isso, Na verdade, se a isso. gente prestar bastante atenção, as fronteiras caíram. Exatamente, Anos exatamente. atrás a gente ouvia falar em início de globalização, hoje em dia já é tudo uma coisa só. Era uma globalização assim que tu pensava, Era cara... Mercosul, depois era globalização. Isso, nossa, a globalização, mas até chegar aqui com a internet de escada vai levar sei lá, Nada, 3 anos. atropelou. Nossa, agora a informação chega antes que o teu pensamento, né? Exatamente, verdade. exatamente. A gente não vai saber tudo e não vai conseguir abraçar tudo, né? Mas tem que tentar, né? O máximo Então, mas possível. assim, ó, eu fiquei bem feliz em te ouvir. Tenho certeza que tu gerou contribuição para quem pôde pegar um momento ou outro, a nossa fala toda aqui, porque eu acho que tu deixou uma mensagem principalmente com relação a... E nós dois, eu fiz a formação no Dale por recomendação tua, né? Então, assim, muito do que tu trouxe aqui me conecta à formação que diz respeito a ouvir genuinamente e verdadeiramente se interessar pelas pessoas, né? Não é o ouvir por, como tu citou o exemplo ali da árvore, ouvir por estar de corpo presente, mas o entender a nível de consciência o que realmente surge ali numa conversa, num diálogo, num desabafo. Exato. E carência é, sim, Exato. o mal do século, a gente sabe disso. Eu me lembro que assim, te interrompendo, Claro, fica. que tu falou do Dale foi uma coisa que mudou muito a minha vida. Mas aí na época que eu me lembro que quando eu tava no exército, lá em 2003 ou 2004, alguma coisa assim, lá em Santa Maria, eu comprei esse livro. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Naquela época eu li esse livro do Dale Carnegie e cara, esse livro mudou muito da minha vida. Eu não tô fazendo propaganda, tô fazendo uma coisa, não, enfim. Não, eu só porque a gente chegou no isso. assunto, que foi uma coisa importante. E eu já fiz pessoas da empresa fazerem esse curso e eu vejo muita importância nesse treinamento, muito mesmo. E passou tanto é que eu fiz o treinamento fazem talvez 2 anos, sei lá, depois fui assistente graduado, foi muito bom, mudou minha vida. Mas eu fiz o treinamento porque eu lembrei do livro que eu li lá atrás. E é bem isso que fala, alguns princípios são esses, tu tem que ser um bom ouvinte, tu tem que se interessar pela pessoa, entendeu? Tu tem que... Isso é... Então tu vê que não é uma coisa... Isso, não é uma coisa de agora, cara. Isso é uma coisa lá de, sei lá, centenas de anos, talvez, né? Presente em mais de 100 países. Exato, enfim, exato. Sem fazer então... propaganda, mas já dizendo que isso só vem a validar e confirmar que não é algo que a gente traz aqui, é algo que realmente é disseminado, né? Exatamente, exatamente. Muito obrigada, gratidão mais uma vez por ter compartilhado com a gente. Foi bem legal te ouvir. E não sei se tu quer deixar alguma mensagem final pro pessoal. Olha... Teríamos oportunidade para falar muito mais tempo, mas não temos eu gosto, ele. Eu prefiro agradecer pela oportunidade, entendeu? Como eu te falei no começo, que a gente aprende, tu ouvindo
Cara, eu não sei quem te dizer. Eu acho que depois de uma certa idade tu começa a gravar umas frases na tua cabeça, assim, né? Um pensamento assim, assim, assado. Tem algumas frases que me marcam, assim, sabe? Conta E uma aí pra nós. O que vem à mente? tem algumas. Eu ia te falar dessa assim que se tu parar e ouvir um esmoleiro, não sei, não menosprezando ninguém, enfim, ou alguém que tá na rua, ou qualquer pessoa, vai ter tu vai ter algum aprendizado com aquela conversa, né? Com todo mundo, né? E a frase que eu mais brinco, assim, que isso toca realmente a vida da gente. E foi uma amiga minha, trabalha numa empresa que eu compro matéria-prima da Alemanha e tal, e ela é diretora até da América Latina, uma pessoa muito inteligente, sabe? E ela falou uma frase pra mim há uns anos atrás que eu nunca mais vou esquecer, né? E isso eu falo pra todo mundo e realmente também é uma das coisas que faz tu mudar a tua vida. Que você é a média das 5 pessoas que você mais anda junto. É verdade. E Ouvi daí isso tu falar. para, assim, daí quando eu parei pra pensar, eu disse, cara, eu acho que alguma coisa tem que mudar na minha vida e vi ou... Mas realmente não é, claro, não que seja errado andar com um círculo de pessoas ou com outro, não. Todas as pessoas têm valor. Mas tu tem que buscar o que tu quer pra ti. Tu é a média das 5, talvez 3, 4, 5, não sei, mas essa é a frase. Tu é a média das 5 pessoas que tu mais anda junto e te relaciona. Tirando Até pai e porque mãe. Tirando pai e mãe, né? As muitas vezes pessoas. a gente anda junto, se relaciona e aponta vários problemas, mas não sai desse ambiente. E Exatamente. então, acho que Exatamente. nesse contexto, né, a gente Exatamente. aponta, mas a gente é a média daquilo ali também. Exatamente, é a média. Ou vai te jogar pra cima ou pra baixo, ou como tu enxergar melhor, né? Muito bem. Então tá, gente. Muito obrigada a vocês também. Obrigada, Thelma, Obrigado. novamente. E até uma próxima. Um beijo pra todo mundo.